Graça e paz, meus irmãos. Nós, de fato, precisamos fazer o que o Thor falou para a gente no começo. A gente precisa ver o que nós estamos cantando. Precisamos ler a letra, porque é muito fácil a gente ser movido pelas nossas emoções. A música foi feita para isso. Ela foi feita para mexer com as nossas emoções, para nos motivar, nos emocionar, mas não é só a música que é bela e deve ser mesmo. A letra dela é muito importante, e aquilo que nós confessamos ao Senhor, cada coisa que a gente colocou, de contemplar a face do Senhor, isso é algo grande demais, misericórdia. Isso não entra na nossa cabeça. De fato, a gente não conseguiria cantar essa verdade sem que nossa boca tremesse, sem que nossa voz falhasse. Se nós, de fato, entendêssemos o que isso significa. Mas a verdade é que nós somos muito cheios de nós mesmos. A verdade é que a nossa confiança em nós, ela é muito grande. O nosso entendimento de quem é Deus, ele é muito pequeno. Nossa compreensão da nossa vileza, do nosso pecado é muito pequena. Mas nós estamos aqui, num sábado à noite, contra todas as possibilidades em um mundo absolutamente corrompido, nos reunindo para ouvir da palavra do Senhor, para cultuar o Senhor, para desfrutar esse amor do Senhor uns pelos outros. E a pergunta que eu faço para a gente é: qual que é o tamanho do nosso amor pelo nosso Deus, pelo nosso Salvador? Porque a palavra fala para a gente amar Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, toda a nossa alma. E qual é, de fato, o tamanho do nosso amor pelo nosso Senhor? Qual que é o tamanho do teu amor por Deus? É grande. Você tem certeza? Nós estamos no livro de Lucas e nós vamos ler a passagem que o Felipe trouxe para a gente agora na abertura, capítulo 22, dos versículos 54 até os 62. E aqui, como nós vimos, é Pedro negando a Jesus. E quais foram os acontecimentos que nos trouxeram até aqui, que levou Pedro até esse momento de negar ao seu Salvador? A gente viu que o Senhor, ele fez a última Páscoa, aquela última Páscoa judaica, aquela foi de fato aniquilada porque hoje ele vive. E ele estabeleceu a sua ceia, uma comemoração, aquilo que era uma dor se torna agora uma celebração do que ele fez. E durante essa celebração, a primeira celebração, ele aponta um traidor. Aquele que de fato tramava contra a sua vida, mas a gente viu que ele nada pôde contra a sua vida. E aí na sequência, num ato de amor, o Senhor olha para esse Pedro que o negaria e fala para ele: você vai me negar e eu vou te restabelecer. E aí ele fala para os discípulos: eu vou deixar vocês por um tempo. Antes eu falava para vocês não levarem nada, mas agora se prepara, leva tudo. Eu estou aqui passando tudo para vocês. Vocês levem isso para frente, inclusive a espada. Eles não entenderam muito bem. E Pedro, sem sombra de dúvida, fez um mau uso dela, porque o Senhor, depois de falar isso com os irmãos, com os discípulos dele, os nossos irmãos, ele vai para o Getsemane e vai orar, e chama esses para orar, Pedro para orar. E o Senhor, na sua angústia, falando: ó Pai, não a minha vontade, porque a minha vontade é que eu não beba esse cálice, mas eu os amo. Eu amo esses aqui que estão orando, que estão dormindo, na verdade, aqui comigo, né? Não aguentaram orar com o Senhor. E o Senhor alerta eles, fala: olha, o espírito de vocês está pronto. Mas, gente,
ora para vocês não caírem em tentação, porque a carne de vocês é fraca. E Pedro estava lá, ele ouviu isso do Senhor. Pedro, a tua carne é fraca, teu espírito está pronto, eu vou te restabelecer. Mas Pedro dormiu. E aí, ainda nesse monte, chega o traidor com um exército, com os fariseus, com os romanos, e vão prender Jesus. E Jesus, com 2 palavras, derruba todo mundo. Pedro se empolga, corta a orelha, vamos para a guerra. Mas a gente viu agora no texto que essa empolgação de Pedro, como nós podemos ser motivados pela emoção de uma música, se a motivação ela não é de fato a nossa firmeza no Espírito do Senhor, ela se esvai. E nós vamos reler esse texto que o Felipe leu na entrada para a gente ver, estudar e, com a graça do Senhor, entender um pouco sobre esse Salvador, essa salvação que é uma loucura para os homens. Lucas capítulo 22, versículos 54 até o 62. A palavra de Deus diz assim: Então, prendendo a Jesus, eles tinham acabado de chegar, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu é dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje, 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pai, nós te louvamos como o Brasil orou, pelo privilégio de abrir a tua palavra. Nós te louvamos porque o teu Espírito, ele pode revelar aos nossos corações duros, de fato, quem nós somos. Faz essa obra. Abre os nossos corações, abre os nossos entendimentos, nos aproxime da tua luz, nos aproxime de ti, para que de fato a gente possa te conhecer como Salvador de tamanhas atrocidades, de tamanha vileza que somos nós, em nome de Jesus, amém. Essa história de Pedro negando a Jesus, ela é narrada em 3 etapas. Assim como um bom filme, que eu creio que até seja inspirado nesse tipo de história das Escrituras, tem a abertura onde você se apaixona pelos personagens, você conhece quem são os mocinhos, você vê e passa a confiar neles, e aí no meio do caminho acontece alguma coisa, acontece um fato que traz toda a emoção para a história, e que você fica preso, angustiado, esperando a resolução daquele problema que parece insolúvel. E aí no final da história tem a solução, aquilo que te dá o alívio e que faz você pensar: nossa, que filme bom que é esse. Eu creio que eles são muito inspirados aqui, porque Pedro mostra toda a sua autoconfiança. Pode todo mundo te deixar, Senhor, mas eu jamais te deixarei. Oh, Senhor, eu te amo mais do que os outros. Vem na minha. E aí Pedro nega Jesus.
E Pedro se vê no fim de si mesmo. E quando ele acha que tudo está acabado, o nosso Senhor aparece e restaura ele, como o Felipe falou: você me negou 3 vezes, você me afirma agora que me ama 3 vezes. E a autoconfiança de Pedro, a gente vê ela narrada alguns versículos acima no livro de Lucas. O Senhor fala: Simão, Simão. É curioso, né? Eu não sei se vocês vão lembrar, lá atrás, quando o Senhor falava com Pedro, o nome que ele deu é quando Pedro estava, de fato, sendo a rocha. Pedro era inconstante como nós somos, né? E quando ele falava Simão, ele estava falando com aquele homem ainda antigo, com a carne, aquele complicado. Ele falou: Simão, Satanás me pediu você. E sabe por que você não é como Judas? Sabe por que você não é traidor? Não é porque você é forte, meu velho. Você não é nada sem mim, Simão. Eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Você vai cair. Mas quando você voltar, não. Quando eu te buscar, fortalece os teus irmãos. E aí Pedro olha para ele diante dessa declaração e fala: Senhor, fica tranquilo. Eu vou com você até a morte. Vou para a prisão. Não interessa. Aí Jesus olha para ele e fala: não, Pedro, 3 vezes, ainda hoje, você vai me negar. Mateus, ele narra esse mesmo fato e diz que todos iam se escandalizar. Não só Pedro. E Pedro fala: não, dá um pouco mais de detalhes. É pior o que Pedro fala. Ele fala assim: pô, cai todo mundo. Esses todos vão ser pedra de tropeço para você, Senhor, mas eu não. Eu não vou me desviar. E Pedro, que era o líder ali dos discípulos, ele guiou todos os discípulos, mas guiou errado, né? Porque todos os discípulos falaram: não, a gente também não. Pedrão não vai cair, não vou ser eu que vou te abandonar também, né, Senhor? E Marcos ele dá um pouquinho mais de detalhe. Marcos é quem escreveu o evangelho ao lado de Pedro, né? A sua fonte era o próprio Pedro. E aqui ele vai dizer lá no capítulo 14, que Jesus falou para ele: antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar. Ou seja, haveria um alerta ali para Pedro. E ele falou assim: mas seguinte, depois que eu ressuscitar, Pedro, eu vou encontrar vocês, eu vou adiante, para Galileia, e vocês vão me encontrar lá. Guarde essa informação. Pedro, mais um registro, fala: ainda que seja necessário morrer, de modo nenhum te negarei. E João, quando ele narra isso, ele fala que Jesus diz: em verdade te digo, Pedro, você vai me negar. Esse pleonasmo vindo da boca daquele que não pode mentir é absurdo, né? Mas a gente sempre usa a gente vê esse em verdade como uma segurança para a gente. Jesus falou em verdade. Ele é o pão da vida, aleluia. A gente é uma segurança, a gente pode se apegar nisso. Mas aqui ele fala em verdade, você vai me negar. E essa profecia que Mateus recorda que Jesus fala, que ele fala assim: vocês vão se escandalizar, todos vão me abandonar. Ela está escrita lá em Zacarias, e o final dela vai ferir o pastor, as ovelhas vão se dispersar, mas eu vou voltar as minhas mãos para os pequeninos. Jesus não está falando que ele vai voltar para buscar aquelas ovelhas que são soberbas, aquelas que são grandes, as que são autoconfiantes, aquelas que confiam em si mesmas. Ele fala: não, eu vou voltar a minha mão para aqueles que são pequenos. E
Todos sem exceção, o abandonaram. Porque só Pedro o negou. Por que tem tanto detalhe sobre Pedro? Justamente por Pedro olhar na cara de Jesus e basicamente chamar ele de mentiroso. Pedro andou com Jesus por 3 anos. Ele não viu Jesus errar uma vez. Tudo que ele falou aconteceu, ele jamais mentiu, ele é perfeito. E aí Pedro deve ter pensado com seus borbotões, né? Não, Senhor, é fato, eu te conheço, e você disse isso, e você afirmou que em verdade, mas isso é para os outros, né? Jesus, eu não, isso é para os fracos. Você sabe que eu sou dos seus, né? Eu sou forte, eu sou diferente, eu sou o líder deles. Eu suporto a perseguição, você nunca errou, você nunca acerta, você é bom, Senhor, de verdade, mas nessa aí, acho que eu estou um passinho à frente. Que o Senhor tenha misericórdia da gente. Porque a gente, quando lê a palavra, a gente não vê o amor que Jesus deve ter olhado no olho de Pedro para falar essas coisas. E se Pedro, sendo quem foi, olhou para o Senhor e confiou em si com tamanho amor derramado, como é fácil a gente pegar essas escrituras e distorcer. E não ver o amor do Senhor e confiar na gente e achar que a gente pode. E quando Pedro falou, Senhor, está tranquilo, pode deixar, eu se consagro aqui, eu se garanto. Ele não falou levianamente. Eu não creio que ele fez isso. Eu creio que ele, do fundo do coração dele, acreditava que ele não ia abandonar o Senhor, porque ele estava de fato motivado com tudo que estava acontecendo, ele estava empolgado com o Senhor, o Messias, ele cria que era o Messias, ele sabia que era o Deus encarnado na frente dele, ele disse isso. Mas ele não conhecia o próprio coração. Nós não conhecemos o nosso próprio coração. E aí que está o perigo. Aí quando eu e você, a gente olha para as Escrituras, vê o conhecimento que a gente tem, a gente olha o ministério que a gente serve, a gente olha as coisas que Deus fez por meio de nós, apesar de nós, e nós trazemos para nós a glória. E a gente faz exatamente como o fariseu fazia com o publicano. Eu não sou que nem esse neófito. Eu já estou um passinho, eu não bebo mais leite, eu como carne. Eu não caio mais nesse tipo de pecado. O cara pecou assim, está maluco, ele não é crente. Crente não faria esse tipo de coisa. Pedro fez isso. E aí Jesus falou que ele ia negar 3 vezes. Isso é forte. Por que 3 vezes? Porque às vezes Pedro podia pensar, foi um vacilo. Não, eu vacilei essa, se me der uma segunda chance, Senhor, eu não vou errar. Na segunda eu acerto. Jesus falou que ele negaria 3 vezes para que ficasse claro que o pecado que Pedro ia cometer era deliberado. Era o que estava no coração dele. E para deixar ainda mais claro, o Senhor falou, o galo vai cantar 2 vezes. A primeira vai ser um alerta. E você não vai fazer caso desse alerta. João fala assim, não, Pedro, você está falando que você não vai me negar? Você vai. E Jesus não estava zombando, você não vale nada. Ele estava olhando com amor, ele falou, você que já tropeçou tantas vezes, meu irmão, você que eu te chamo de Simão, te chamo de Pedro, não olha para você, não confia em si mesmo, olha para mim. E depois de toda essa conversa, Jesus é preso.
E quando Jesus é preso, Pedro ele ainda estava empolgado, porque Jesus veio todos os guardas, Jesus falou assim, eu sou. Quem é Jesus? Eu sou. Todo mundo caiu prostrado diante dele, porque Jesus estava falando que ele era Deus. Pedro havia dito, Jesus falou, e vai falar novamente. Todo mundo cai. Pedro falou, é agora, é a guerra. Senhor, eu morro com você. Sacou a espada e foi para a guerra. E aí Jesus repreende Pedro. Pedro foi para morrer por Jesus. Ele estava enfrentando uma legião, não uma legião, mas muitos guardas romanos, com uma espada. Todos os discípulos tinham duas. Ele estava disposto a morrer. E aí Jesus repreende Pedro, sara o inimigo e se entrega voluntariamente. E aí Pedro, todos os discípulos olharam e falaram, o que está acontecendo? O que é isso? Agora é a hora, Senhor, conquista, vence, eu estou aqui, vamos, eu morro por ti. E Jesus olha, Pedro, eu não vou beber o cálice que o meu pai preparou. Se você tivesse acordado comigo na oração, você saberia. E aí Pedro, os discípulos olhando, o que leva o nosso Senhor a se entregar voluntariamente? Por que ele está se entregando nas mãos dos inimigos? Ele não sabe o que vai acontecer. Quer saber? Quer morrer? Que morra então. Pelo menos foi isso que muitos discípulos pensaram. Eles, desapareceram, sumiram. Mas Pedro, ainda que tivesse em choque, ainda que tivesse escandalizado, como Zacarias diz, ele cumpriu uma das coisas que ele falou. Ele falou, vou seguir o Senhor. Vamos ver o versículo 54. Quando prenderam Jesus, levaram e introduziram ele na casa do sumo sacerdote, o que acontecia? Pedro seguia ele. Mas ele seguia de longe. Mateus diz no relato dele, dessa mesma passagem, que todos os discípulos o deixaram e fugiram, mas Pedro não. Só um parênteses, nesse momento da história, tinha dois sumos sacerdotes, né? Tinha Anás e Caifás. E Anás era sogro de Caifás. Eles foram levados para a casa de Caifás, e lá, primeiro, Jesus foi apresentado a Anás, fez toda a interrogação, depois a Caifás. Mas ele foi para dentro da casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguiu. Aí, ainda que ele estivesse longe, ainda que ele não estivesse perto de Jesus, ele queria saber. E a palavra vai dizer que, ainda que ele estivesse resguardando toda a sua integridade física, tentando se mesclar, escondido, ele entrou na casa. Veja o versículo 55. Quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Pedro entrou dentro da casa. Como que Pedro entrou? A palavra diz que havia um discípulo que conhecia o sumo sacerdote. E ele bateu na porta. E uma criada abriu a porta para ele e permitiu que Pedro entrasse. E Pedro entrou sozinho. E o relato de Lucas, a gente sabe que normalmente ele não é cronológico. Então tem duas coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente viu essa narração de Pedro negando a Jesus 3 vezes, a gente vai ver que está acontecendo concomitantemente o julgamento de Jesus. Um julgamento onde Jesus está sendo acusado, Jesus está sendo confrontado, Jesus está sendo blasfemado, Jesus vai sofrer agressão, Jesus vai sofrer humilhação. Tudo isso com base em mentiras. Ainda assim, cumpre a vontade do Pai e não retrocede, não nega. Pedro, de longe,
ele se mistura com os inimigos, se faz como um dos outros, se esconde, sem sofrer nada do que Jesus sofreu. E quando confrontado com a verdade, ele mente. Pedro queria saber o que queria acontecer com Jesus. Ele estava seguindo o Senhor, ele falou que ia seguir. Mas não é dessa forma. Não é dessa forma. O comentarista Matthew Henry, ele fala que Pedro continuou mantendo a distância e se associou aos servos dos sumos sacerdotes, como se de fato ele fosse um deles, ou como se ele quisesse ser considerado como um dos outros, quando na verdade, até pelas próprias palavras, ou por tudo que ele cria, ele tinha que estar do lado do mestre, aos seus pés, sofrendo toda a injúria que o Senhor estava sofrendo. Mas é nesse momento, é quando essa criada abriu a porta, quando ele se achega, quando ele senta nessa roda, antes do interrogatório de Jesus começar, Pedro queima a largada. Ali, Pedro já nega. Versículos 56 e 57. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava dizendo: mulher, não o conheço. A gente sabe quem é essa criada. A gente sabe pelo relato de João. No capítulo 18, ali os versículos 17 e 18, mostram claramente que foi a mesma que abriu a porta. Só que parece que ela demorou um pouquinho para reconhecer, mas não muito. A impressão que dá, além desses relatos, é que quando Pedro sentou-se na fogueira, o rosto dele foi iluminado. E essa criada que tinha levado ele até o pátio, meio que se afastando, começou, sabe quando começa a olhar assim, meio de canto de olho, e fala assim: peraí, não, mas peraí, esse aí é um deles. Aí Pedro diz: não sou. E aí vou abrir um parênteses para aqueles que nasceram de novo. A gente pode tentar se mesclar com o mundo, mas o mundo não quer se mesclar com a gente. Eles sabem quem somos nós. E eles vão falar: você é um discípulo do Senhor. Se eu esconder minha fé, eu vou ser aceito. Se eu só não falar, o grupo ali não vai me desprezar. Eu vou tentar me manter à distância aqui dos outros, não fazer o que eles fazem, porque eu não quero negar o meu Senhor, mas não, o mundo vai te reconhecer. O mundo, ele não negocia o Deus deles. Eles vão até o fim. E se você não entra, e se você não adora o Deus desse mundo, o Deus desse século, seja dinheiro, seja sexo, seja sucesso, seja reconhecimento, seja o que for, se você não adora o Deus desse mundo, o mundo vai virar as costas contra você e ele vai perseguir, porque o mundo não negocia o Deus deles. Que não sejamos nós quem negociamos o nosso. Fechando parênteses, como eu falei, Pedro queimou na largada. E Marcos, que foi quem pegou o relato do próprio Pedro, ele dá um detalhe interessante nessa hora. Ele diz que o galo cantou. Depois da primeira vez que Pedro negou Jesus, o galo canta. E aí, alguns comentaristas, existe uma discussão se Pedro ouviu ou não, se ele estava muito tenso, se ele estava distraído, se ele estava muito preocupado e não ouviu o galo cantar. Eu creio que ele ouviu, particularmente, e ouviu muito bem. Como eu falei, esse é o relato de Marcos, que estava do lado de Pedro. Ele só testificou que o negar Jesus foi algo que ele fez sabendo, deliberado, de coração. E eu e você? A palavra, o salmista vai dizer: Senhor, livra-me dos meus pecados que são ocultos. Vê se há em mim algum caminho mau. Amém. Nós temos que orar isso, é fato. E aqueles que não são? E aqueles que a gente comete? E aqueles que o galo canta na nossa orelha? E a gente ignora, deixa de lado.
todo o alerta do Senhor, aquele irmão que mandou a mensagem bem na hora, aquele aperto que veio no teu coração, que é o Espírito gritando no teu coração, falando, larga disso. E a gente insiste, fala, não, eu vou cometer. Sabendo que é pecado, o bem que a gente não quer, aliás, o bem que a gente quer não faz, e esse mal que nós não queríamos estar fazendo, suprimimos a verdade do Senhor e mergulha. Pedro, quando ouviu o galo, ele, sei lá, se ele pensou, vou negar 3 vezes, neguei a primeira, então uma para trás, na terceira entrego o Betis, né? Ainda tenho 2 chances. Mas não adianta a gente dar a chance para o pecado, gente. Não adianta. Não adianta. O pecado é terrível. É que a gente não sabe a luta que a gente está, a gente não sabe a luta que há espiritual em tudo que está acontecendo, como o diabo está ao redor, buscando quem tragar. O pecado não é brincadeira. A gente se afastar do Senhor e sofrer as consequências disso não é brincadeira. Pedro, o discípulo do Senhor, o líder dos apóstolos, ele é lembrado até hoje por conta desse pecado que ele cometeu, por conta de ter negado o Senhor. Um terremoto, ele destroça uma cidade em segundos. Eu e você podemos cometer, nós estamos seguros pela graça do Senhor, mas a qualquer momento, se a gente ignora que é o Senhor que nos está sustentando, a gente pode cometer pecados que podem fazer um estrago gigantesco na nossa vida, como fez na dele. O pecado não é algo que a gente fica brincando, fazendo carinho, afagando. Ele vem com essa aparência. Só que na hora que a gente encosta, tá tudo bem, 1 vez, 2 vezes, fez cair no pecado. A 3ª vez ele gruda e não solta mais. Não, segunda-feira eu começo. Eu caí de novo, mas não, essa vai ser a última vez. Pedro negou a segunda. Ele cometeu porque ele já tinha, né, onde passa boi, passa boiada. Fiel no pouco, fiel no muito. Infiel no pouco, infiel no muito. Pedro já negou a 2ª vez antes de Jesus ser interrogado. Versículo 58. Pouco depois, vendo o outro, disse, também tu é dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. Jesus falou que Pedro negaria ele 3 vezes. Não quer dizer que Pedro ia falar 3 vezes não. Mas a gente vai ver, já nesse relato, que Pedro, por 3 oportunidades, falou não diversas vezes. Registro de Marcos, ele fala que foi a criada, a mesma que tinha falado antes, que virou e falou, não, ele é um deles. E aqui a gente vê no relato de Lucas, ele falando, homem, não sou. Mas espera, era o quê? Era um homem ou era uma mulher? Para quem que Pedro falou não? Foi para os 2 e para muito mais. João, ele fala que perguntaram-lhe, no plural, se tu és porventura um deles. E ele negava, dizendo não, 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 para todo mundo que ele perguntava. E se isso já parece assustador, o relato de Mateus é pior ainda. Ele nos assusta ainda mais, porque disse aos que estavam ali também no plural, que ele negou com juramento. Não conheço tal homem. O que é um juramento? Eu vou tirar aqui da Confissão de Fé Batista de 1689. O juramento lícito é uma parte do culto cristão no qual a pessoa, jurando em verdade, justiça e juízo, solenemente chama a Deus por testemunha do que assevera, para que Deus o julgue
de acordo com a verdade ou a falsidade daquilo. É um ato muito solene. É quando todos os homens vêm e você não teme os homens. E você fala, eu juro. E a gente sempre faz esse juramento por aquele que é maior que nós. Ele está falando, Deus é testemunha do que o que eu falo é verdade. Mas isso, o Senhor também assevera contra aqueles que mostra a gravidade, a severidade contra aqueles que juram falsamente. Isso está nos mandamentos, Êxodo 27. A palavra diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que fizer isso. Em Deuteronômio, a palavra fala que ao Senhor teu Deus temerás. Tema ao Senhor teu Deus. Sabe por quê? Porque a Ele você vai servir. E se você for jurar por qualquer coisa, é pelo nome dEle que você jura. Porque você teme. Porque se você invocar o nome do Senhor como a verdade daquilo que você está falando, você tem que estar muito... Você tem que fazer com um lábio tremendo. Porque é Ele quem vai cobrar de você, não os outros. Jeremias diz que se nós jurarmos pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então, benditas serão as nações e todos se glorificarão nele. Mas e se eu juro justamente de maneira oposta? O que virá sobre mim e também é justamente o oposto. É o juízo do Senhor. Terrível coisa é mentir. Agora, usar o nome do Senhor, invocar um juramento pelo nome do Senhor para mentir? Pedro dizendo, clamando, todos que chegavam para si, homens, mulheres, velhos, novos, me escutem bem, juro eu pelo Deus Altíssimo, que eu não conheço esse homem aí. Por sinal, esse homem aí é o Deus Altíssimo. Versículo 59. E tendo passado 1 hora, outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Passou 1 hora. E o que aconteceu nessa 1 hora? Aconteceu justamente que o Deus que Pedro invocou no seu juramento se revelou no julgamento que estava acontecendo contra ele. Jesus foi crucificado porque ele falou que era Deus. Jesus disse que era Deus em diversas oportunidades. E aqui no julgamento, só por curiosidade, né? Vocês já viram na Bíblia quando a palavra fala assim, tu disseste? Eles fazem uma pergunta para Jesus e Jesus responde, tu disseste. Às vezes a gente acha que ele está falando assim, né? Ah, é você que está falando, né? Então, você é o rei dos judeus? Tu disseste. Né? Deixa eu tirar meu corpo fora aqui, não sei que está falando, se você quer. Né? Não. Em Mateus 26, 64, quando eles falaram assim, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele vai dizer, tu disseste. Entretanto vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus, e eles rasgam a roupa e falam, blasfemou. Ele disse que é Deus. Mas ele não falou, tu disseste. Mas no relato de Marcos, ele dá a mesma resposta, só que ela é traduzida aqui diferente. Conjuro-te, és tu, o Cristo, Filho de Deus vivo? Jesus responde, eu sou. O tu disseste não é, sei que está falando, eu testifico que a palavra que acabou de sair da tua boca é verdade. Jesus não fugia da raia. E ele está pregando a verdade que Pedro havia confessado. Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e agora eu juro por você que eu não te conheço. Essa verdade insuportável de que Jesus é o Filho de Deus o matou.
Os fariseus já tinham falado, não é por obras, não é pelas suas obras, não é pelos seus milagres que nós vamos contra ti, mas porque tu, sendo homem, te fazes igual a Deus. Mas ele é. Então ele morreu pela verdade, julgado, sem que encontrassem nele culpa. Inventaram e armaram. Mas se eles já tinham tentado matar Jesus antes, por ele dizer que era Deus, porque ele já tinha feito isso outras vezes, por que agora deu certo? Porque agora ele tinha se entregado. E aí remete àquilo que tinha falado lá atrás. Pedro olhando isso, os discípulos olhando isso, falando, por quê? Por que você está se entregando? E no coração de Jesus, porque essa é a única forma. Eu acabei de conversar com meu pai, de novo, você não prestou atenção, mas essa é a única forma que eu tenho para salvar você. É só se eu morrer, e eu sou Deus, eu abri mão, eu me esvaziei, não abri mão, eu me esvaziei da minha glória, eu virei as costas para o céu, ninguém no céu conseguiu me conter. E eu vim aqui, vocês acham que o quê? Meia dúzia de soldados romanos? Você acha que o quê? 12 mil soldados romanos? Você acha que o quê? 1 bilhão de pessoas ia conseguir me deter? Se eu não me entregar, eu não morro. E o perfeito Filho de Deus, o Cordeiro sem mácula, aqueles que não encontraram... aqueles ao qual não encontraram nenhuma culpa para jogar, ele está lá, sendo humilhado, zombado, cuspido, espancado, e intercedendo por aqueles que estavam fazendo aquilo contra ele naquele exato momento. Sabe por quê? Porque ele sabia o que ele ia enfrentar. Por maior que fosse o sofrimento que esses homens estavam afligidos sobre Jesus, não era isso que ele temia. Ao ser pendurado na cruz, ele ia sofrer a ira plena do Pai. Eu não quero ser leviano de falar que o resto é fichinha, porque foi muito grande o sofrimento deles, mas não ia ser qualquer coisa que ia desviar ou ia fazer Jesus retroceder. Ele decidiu se entregar para morrer por mim e por você. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. É curioso pensar que ele estava sendo crucificado justamente por conta do pecado que Pedro estava cometendo. Ele foi crucificado por causa do que eu e você cometemos. Esse é o tamanho do pecado que a gente fica tão levianamente brincando. Levou o Filho de Deus, Deus, a morrer. Ele criou o mundo inteiro com palavras, mas para salvar um único pecador, ele teve que derramar até a última gota do sangue dele. E aí eu e você, às vezes a gente fica, não, mas, ó Senhor, eu não te nego, pode deixar, eu vou contribuir, eu vou ganhar um galardão. Não, o que ele fez foi suficiente, mas eu também vou acrescentar o quê? Eu clamo tanto para o Senhor, só permitir que eu veja Ele um pouco, conheça um pouco dEle, saiba quem Ele é, porque se eu souber o tamanho que Ele tem, quem Ele é, a gente cantou grande ao Senhor. Eu sou tão leviano para cantar grande ao Senhor. Se eu souber o tamanho que Ele é, eu nunca mais confio em mim para nada. Se eu souber o tamanho dessa obra na cruz, o que Ele fez, o valor eterno que isso tem, eu nunca mais vou olhar para outra coisa. Mas eu ainda sou muito grande, eu ainda sou muito cheio de mim. A humilhação dele estava só começando. E passado uma hora bem longa, uma hora em que alguns se puseram a cuspir nele, cobrir o rosto dele, dar murro,
ele com o olho fechado, eles dando murro no Deus da glória. E ele em silêncio. E eles dando soco e falam: profetiza. Quem que te bateu? Zombavam deles. Ah, você é o rei? Toma a coroa de espinho. Põe a coroa de espinho, pega um caniço, um pau e começa a dar na cabeça dele. Profetiza, ó rei. Cuspindo, batendo e blasfemando. E ele falando: Pai, perdoa. Eles não sabem quem eu sou. Eles não têm ideia o que eles estão fazendo contra mim. Pedro não tem ideia o que ele está fazendo contra mim. Aqui está todo mundo cego, perdido. Depois dessa grande hora, Pedro é novamente reconhecido. E olharam para ele e falaram: você é galileu. Você, seu sotaque não nega, você estava com Jesus. E a gente sabe que não foi só o sotaque que o entregou, porque João narra e diz que um dos que estavam com o Malco, que ele cortou a orelha, reconheceu Pedro. E aí ele estava numa enrascada. Primeiro porque o sotaque, o hálito, a palavra dele denunciou quem ele era. E eu não sei se o meu hálito e o seu hálito faz isso. Será que a gente denuncia quem a gente é? Quanto tempo eu e você gastamos com as coisas do Senhor? Quanto tempo eu gasto, sei lá, em série, internet, coisas sem sentido? Quanto tempo a gente gasta em coisas boas, como, por exemplo, discussões teológicas? Né? Você já conversou sobre escatologia com o irmão e foi fundo? Você já discutiu sobre a eleição, sobre os dons do Senhor, sobre a ceia, sobre o batismo? Já fez essas discussões? Graças a Deus. Mas a palavra de Deus fala que os discípulos seriam conhecidos porque eles iam amar uns aos outros. Qual que é o hálito do cristão? É o amor. Quanto tempo você já gastou com o teu irmão examinando as Escrituras, de joelho, clamando ao Senhor: Pai, como que eu amo mais? Como que eu posso servir mais? Ou nós estamos muito preocupados com os nossos conhecimentos teológicos? E o que Pedro faria? Uma vez reconhecido pelo sotaque, uma vez reconhecido fisicamente, a pessoa: não, eu testifico, cara, esse cara estava lá. O que ele faz? Não, é verdade, largo tudo. Não, ele vai um passo além. Bruno, peraí, ele jurou pelo nome do homem que estava sendo crucificado por ele. O que é um passo além? Versículo 60, Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, ele ainda falava, né? Cantou o galo. Ou, no relato de Mateus 26, 74, ele diz assim: então, Pedro, isso está em Marcos também, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Praguejar é blasfemar, mas assim, a ideia de praguejar é o oposto, não é o oposto, é o sentido negativo de jurar. Jurar é quando você fala: eu chamo Deus porque é verdade e Ele é minha testemunha. O praguejar eu já chamei Deus, Ele é minha testemunha, e se for mentira o que eu estou falando, que Deus derrame todo o seu castigo sobre mim, que eu sofra na mão do Senhor tudo o que Ele tiver, que eu sofra a sua ira se isso for mentira. Quando a gente comete um pecado, a gente vai justificando e buscando, e de repente a gente vai buscando mais pecado para justificar o pecado. Isso é muito fácil de ver nos filhos. Você vai lá, está fazendo uma coisa errada, o tio está demorando para tomar banho, demora para tomar banho, abre a porta do banheiro assim, ele dá aquele pulo e entra debaixo do chuveiro, com cabelo seco. Embaixo do chuveiro começa: tio,
que você estava fazendo? Tomando banho. Não acumula pecado sobre pecado. Confessa que você errou, mas a gente é tão duro que daí a gente pega outro pecado para tentar encobrir um pecado, e pega outro pecado, e Pedro estava fazendo isso, acumulando ira de Deus para si. E aí, ele estava praguejando tanto e falando tanto que não deu nem tempo dele parar de falar. E o galo cantou segunda vez. Ele ainda falava. E aí eu consigo imaginar ele, que Deus derrame sua ira sobre mim. E silêncio. E aí ele estava olhando para todos esses homens e ele parou. E aí o olho dele foi caçar o Senhor. Versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Embora Cristo tivesse com as costas voltadas para Pedro, porque ele não estava olhando para Pedro, ele estava no interrogatório. Ele estava tomando pancada de tudo quanto era lado. Ele para e busca Pedro com um olhar. Um olhar que acabou com Pedro. Jesus com o olho inchado, rosto escorrendo sangue e cuspe. Busca os olhos do seu discípulo e entra no mais profundo da alma dele. E o que foi esse olhar de Jesus? O que destruiu Pedro dessa maneira? Não foi um olhar de desprezo, porque quem foi desprezado foi ele. Não foi um olhar de decepção, porque Jesus havia dito que Pedro ia negar. Ele não foi surpreendido. Não foi um olhar de condenação, porque Jesus veio para salvar o mundo. O que quebrou Pedro foi o amor de Jesus. Ele negando no meio de todo mundo, ele olha para o seu Salvador, ele encontra um olho que fala: te amo. Está tudo bem. Está tudo bem. Eu vou te livrar de você, Pedro. Está acabando. Daqui a pouquinho eu estou lá na cruz. Daqui a pouquinho o teu velho homem morreu. Oh, meu amigo, descansa em mim. Esse castigo que você pediu do Senhor, que o Pai está acumulado, fica tranquilo. Eu vou lá receber Ele no seu lugar. Culpa, vergonha, medo, isso não salva. Isso não impede a gente de pecar. Isso não tem força, pelo contrário, isso potencializa os nossos pecados. Agora, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: que se Ele morreu por todos, todos morreram. Qual o teu pecado? Qual o meu? De que forma que eu tenho negado o Senhor Jesus e tampado meus ouvidos para o galo que está cantando, para eu conseguir fazer a minha vontade e negar o meu Salvador? Onde eu tenho me agarrado? Na minha confiança? Se volta para Cristo.
Não é a lei que vai te limpar, meu irmão. Não é. É Cristo. Ele morreu. Não só pelo que Pedro fez, mas pelo que eu e você fizemos. Por tudo. Da mesma forma que a praga que Pedro pediu sobre si caiu sobre Cristo, aquela que eu e você acumulamos para nós, está nele. Corre para ele. Essa tristeza que Pedro sentiu, por mais amarga que tenha sido, é uma tristeza que a palavra vai dizer que nos leva para o arrependimento. Dói, eu sei que dói, vai doer, é certo. Mas o amor de Cristo vai nos resgatar. E a gente às vezes quer fugir dessa dor. Às vezes a gente não quer. A gente vê alguém que está sofrendo, que o Senhor está tratando, e a gente quer vir com palavras brandas e amenizar, mas às vezes é hora dele sofrer e chorar amargamente para que o Senhor o resgate, porque o Senhor é quem salva as pessoas. A nós cabe mostrar Cristo. E dói, às vezes dói. A minha esposa precisou passar por um câncer. E eu orava, eu pedia, Senhor, livra. Dói tanto ver elas. Qual que é o tratamento? Qual que é a gravidade disso? Para que isso? O Senhor não queria livrar ela do câncer. O Senhor queria livrar ela dela mesma. E o Senhor alcançou ela. E tirou. E se voltar, ela é do Senhor. E se ela não passasse pelo que ela passou, ela não ia reconhecer o Senhor como seu Salvador. Se Pedro não tivesse visto o amor de Cristo no olho dele, esse sofrimento de Pedro seria diferente. Ele não teria reagido da forma como ele reagiu quando o Senhor voltou. O Senhor avisou, falou, ó, lembra que eu falei que eu ia para Galileia? Avisa os discípulos, depois da ressurreição dele, ele falou, e a Pedro, que eu estou indo para eles me encontrarem lá. Você entendeu? Fala com Pedro, está tudo bem, eu estou indo lá, eu vou resgatar ele. E Pedro tinha abandonado tudo. Pedro tinha voltado a pescar. E quando João falou no barco, está vindo o Salvador. Rapaz, a alegria de Pedro. Pedro estava pelado. Ele vestiu uma roupa correndo, enquanto os discípulos estavam puxando a rede e voltando para o mar. Pedro pulou na água. Foi encontrar o seu Senhor, seu Salvador, aquele que vive, aquele que tinha dito que ele ia cair, mas o Senhor ia restaurar. E aí o Senhor olha para ele e fala, Pedro, tu me amas? E Pedro vai falar, o Senhor sabe que eu te amo. Cuida dos meus cordeiros. Essa palavra ama aqui Jesus usa, agapau. Quando ele fala, você me ama, você me agapau. O que significa isso? Isso é um amor incondicional, um amor sacrificial, um amor que homem não tem condição de fazer. A gente não produz, isso é dado. E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu filéu, eu não agapau. O filéu é um amor que o homem produz, mas ele não é sacrificial. E Jesus olha para ele mais uma vez e diz, Pedro, você me agapau? Você me ama? E Pedro vai dizer, Senhor, você sabe que eu te amo, filéu. Te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, eu falei para você
quando você se convertesse, você ia fortalecer os seus irmãos. Hoje nós temos o livro dele que vai dizer tantas coisas, que vai mostrar tanto esse resgate do Senhor, as coisas que ele diz lá. Depois vocês leiam 1 e 2 Pedro, lembrando desse resgate do Senhor que muda a nossa perspectiva disso. Mas eu filéu, Senhor. Eu filéu muito. Aí Jesus olha para ele pela terceira vez. Pedro, tu me agapau? E aí Pedro se entristeceu, porque Jesus perguntava, tu me agapau? Ele falou, Senhor, você sabe que eu filéu. Eu não te amo como você me ama. O Senhor falou assim, eu só queria que você confessasse 3 vezes que você me ama, porque você me negou 3 vezes. Eu quero te resgatar. E quer saber, Pedro? Agora que você sabe que você não é um super-herói, agora que você sabe que você depende de mim e que você não tem condição por si, fortalece os outros. Agora sim, cuida das minhas ovelhas. A gente vê Pedro chegando no limite dele, falando, Senhor, eu não consigo mais do que isso. A gente não deve ver isso como uma fraqueza, ou como uma fraqueza que o Senhor usa, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Pedro só foi usado pela maneira que foi, porque ele foi quebrado da maneira que ele foi quebrado. E nós só seremos usados pelo Senhor quando eu e você formos quebrados, porque sacrifício agradável ao Senhor é espírito quebrantado, é coração contrito. Esse o Senhor não despreza. Quando a gente pensa que é forte, a gente não serve. A gente acabou de sair de um acampamento, faz 2 semanas. O tema do acampamento, não vos contamineis. Música, louvorzão, torando, aleluia, Senhor, maravilhoso. Comunhão com os irmãos, sair fortalecido, rapaz, cheio do Espírito Santo. Agora vem, mundo. 2 semanas depois, quantas vezes você caiu no pecado que você tinha jurado a você mesmo que nunca mais cometeria? Eu posso falar de mim diversas vezes, porque eu ainda sou muito forte. Quando eu fui recém-convertido, era recém-convertido, neófito, eu falava, rapaz, Deus achou o segundo dele ali, hein? Tem Paulo, usou demais, usou os profetas, eu serei o dessa geração. Nossa, sujeito que eu amo a Deus, tá louco, eu vou ser usado. Se eu, de 13 anos atrás, olhasse para o eu hoje, eu ia falar assim, esse cara não é convertido não, tá maluco. Fazendo as coisas que ele faz, não que eu tenha piorado, não é isso. Porque a obra do Senhor, ela nos aperfeiçoa. Mas agora eu tenho uma consciência tão maior daquilo que eu sou, uma confiança tão menor em mim mesmo, mas é uma confiança ainda muito alta que eu tenho em mim. Eu não sou usado como eles eram, não é porque Deus mudou, é porque eu ainda confio demais no meu ego, na minha capacidade, na minha eloquência, na minha inteligência. Eu ainda acho que é pelo muito falar que as pessoas serão convertidas. Se eu tivesse sido quebrado como Pedro foi, eu pregaria e 3.000 pessoas se converteriam. Por quê? Porque era eu pregando? Não, porque eu teria sumido como Pedro sumiu. Mas eu ainda sou muito cheio de mim mesmo. Senhor, me esvazia. Você quer vencer o pecado que você não aguenta mais lutar contra? Entrega na mão de quem é poderoso para te livrar. O Senhor é poderoso para te livrar de todos os seus pecados. E qual foi o fim de Pedro? Porque esse resgate do Senhor não foi o final da vida dele. Porque o Pedro falou, eu tenho um amor, Senhor, filéu. Eu não tenho esse amor que o Senhor exige de mim. E eu não tenho condição de fazê-lo. Mas Pedro, ele morreu sendo crucificado, de cabeça para baixo.
Ele ia fugir da cidade, conta o relato. E ele, quando estava passando pelo portão da cidade, disse que viu o Senhor. Ele falou: Jesus, meu Senhor, para onde você está indo? Que ele estava fugindo porque estavam perseguindo ele. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: não, eu estou indo lá morrer de novo. Aí Pedro parou, virou as costas, se entregou aos que perseguiam. Quando eles falaram que ele ia morrer crucificado, Pedro falou: não, eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Se vocês forem me crucificar, faz de cabeça para baixo. E aí Pedro demonstrou o seu agapau pelo Senhor. Aliás, Pedro demonstrou o amor que Deus derramou no coração dele e a força que Deus fez, a obra que Deus fez, a força que Deus deu para ele, porque a gente não tem essa condição. E aí, a palavra fala que nós seremos conhecidos por esse tipo de amor. Não o que eu e você produzimos, mas pelo amor que Ele produz em nós. E eu volto à pergunta que eu fiz para vocês no começo. Quase sem coragem de fazer, porque eu não consigo responder. Você ama o Senhor? Qual que é o tamanho do seu amor por Deus? Você tem coragem de dizer para o Senhor: eu agapau? Ou é um pequeno e fraco filéu que nós temos por Ele? Se é esse pequeno e fraco filéu, a gente já está num caminho. O Senhor veio salvar pecadores, e Ele veio fazer a obra dEle para nos esvaziar. E o versículo precioso da Bíblia que a gente sempre fala: aquele que começou a boa obra é fiel, é justo, é poderoso para completá-la até o dia de Cristo. E aí a gente vai poder abraçar esse Deus glorioso, sem nenhum pecado se colocando no meio da gente, porque Ele garantiu isso naquela cruz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, perdoa a falta de amor que nós temos por Ti. Perdoa os pecados que nós cometemos, as vezes que nós Te negamos das nossas formas. O Senhor, enche-nos do Teu Espírito, nos mostra o Teu Filho, é só isso que a gente precisa. Enche-nos do Teu amor, Pai, enche-nos do Teu amor. Que maravilha de amor é esse? Amor furioso, amor suficiente, amor que não lembra dos nossos pecados, Pai. Nos permita entender só um pouco disso para descansar em Ti, por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém.